Como vencer meu pequeno pecado? Essa é a pergunta que a minoria dos cristãos faz hoje em dia. A maior parte deles estão focados apenas nos grandes pecados. Isso porque pecados assim o levam às grandes consequências e isso os torna mais urgentes. Mal sabem eles que são os pequenos pecados a raiz dos grandes. Não entende que se eles vencessem seus pequenos pecados, os grandes enfraqueceriam. Um exemplo disso é a pessoa que costuma criticar pessoas até sem grandes motivos, o que seria um pequeno pecado. Mais tarde, esta mesma pessoa não vai conseguir liberar perdão quando for ofendida por alguém, o que seria um grande pecado. Isso porque ela se acostumou a sempre focar nos erros dos outros. Mas se você é diferente da maioria e deseja saber como vencer seu pecado, que você considera pequeno, e eu espero que seja pequeno mesmo, eu te convido a ver esse vídeo até o final. Não encontrei muita coisa na internet sobre esse assunto, então eu espero que esse conteúdo realmente o ajude. Por que devo vencer meu pequeno pecado? Antes de te mostrar como vencer seu pequeno pecado, é melhor que eu te mostre por que você deve vencê-lo. Isso porque a maioria das pessoas aprende as coisas, mas não coloca em prática, porque não entendeu o real benefício de se colocar aquilo que aprendeu em prática, ou o malefício de apenas estocar conhecimento e não viver o que se aprende na prática. Sendo assim, segue os motivos para você vencer este seu pequeno pecado. 1. Seu pequeno pecado te levará a um grande pecado. Como já foi dito na introdução, são os pequenos pecados que te levam aos maiores. O seu desejo hoje de encher a cara em um bar pode ser fruto de uma inocente amizade lá atrás com uma pessoa que não queria saber de Deus. Como dizia a frase de John Charles Ryle, o pecado começa como teia de aranha, mas torna-se uma camisa de força. Se você não vencer seu pecado agora, que é pequeno e fraco como uma teia de aranha, vai ficar muito difícil quando ele se tornar uma camisa de força. Por que você quer dificultar ainda mais a sua vida e seu futuro, meu amigo? Livre-se agora desse pecado, antes que ele tome proporções maiores que você jamais imaginou que tomaria. Agora, se o seu problema é com grandes pecados, pecados difíceis de abandonar, eu já fiz um vídeo sobre isso e eu vou deixar na descrição desse vídeo. Lá você vai ver como vencer um grande pecado de uma forma mais detalhada. 2. Seu pequeno pecado é o suficiente para você ser condenado. No que se refere ao salário, não importa se o seu pecado é grande ou pequeno, o salário de qualquer pecado é a morte. Ainda que Cristo volte antes do seu pecado pequeno evoluir de tamanho e força, ele é suficiente para te levar à condenação. Deus é justo em te condenar. Foi assim que ele fez com Uzá, em 2 Samuel, capítulo 6, verso 7. Este homem segurou a arca da aliança com as mãos, quando na verdade ninguém poderia tocá-la. Em sua justa ira, Deus matou Uzá imediatamente. Sim, eu entendo que para Deus era um grande pecado, até porque se não fosse, não teria mandado tamanha ira tão depressa. O que não podemos esquecer é que essa visão do pecado pequeno ou grande é exclusivamente nossa. Não estamos certos se nosso pecado é realmente pequeno ou não. Quem viu Uzá fazer o que fez, deve ter pensado, ele apenas queria impedir que a arca caísse e se quebrasse no chão. Era fácil considerar um pecado pequeno, já que tinha uma boa intenção por trás. Sabendo disso, não pense que sua pequena cobiça de mulheres, por exemplo, na rua, seus palavrões ou sua mania de ofertar tão pouco na igreja não será digna de ser punida no juízo final. Esses erros podem custar caro demais. 3. Seu pequeno pecado pode te levar a um grande castigo. Duas coisas podem acontecer que te levem a um castigo maior do que o que você imaginava. A primeira é que seu pequeno pecado pode não ser pequeno para Deus. Foi o exemplo que dei sobre Uzá. Talvez na visão de Uzá, aquilo nem era pecado, era apenas parte da função dele na ocasião. Para o povo que assistiu à cena, provavelmente foi um pequeno pecado, mas para Deus era um pecado terrível, porque ele tocou no objeto que simbolizava a sua presença, que deve ser temida por todos. E se seu pecado para Deus não for pequeno? E se ele atrair um grande castigo em breve? Pense nisso, você pode estar enganado. A segunda forma dele atrair um castigo enorme é apenas o fato de você não ter uma noção clara sobre o futuro. Se você, por exemplo, deixa só uma vez sua filha namorar alguém que não serve a Deus, sendo que o rapaz ainda é bem novo, até então ele não incomodará mais. O problema é que este único e primeiro namorado da sua filha pode ser na verdade um marginal que vai findar a vida dela. Sei que isso é bem duro, ainda mais para quem tem uma filha mulher que é jovem, mas é uma verdade que não podemos esquecer. Nem sempre um pequeno erro atrai apenas uma pequena consequência. Às vezes ele atrai consequências gigantescas e inimagináveis. Não dá para arriscar a troco de nada. Vale mais a pena ser fiel. Portanto, lembre-se disso, um pequeno erro pode atrair uma grande consequência.
Vamos descobrir agora como vencer este pequeno pecado. Como vencer meu pequeno pecado? Creia que o que faz realmente seja um pecado. Se não houver fé, não haverá esforço. Quanto mais acreditamos em alguma coisa, mais nos esforçamos em prol dela. Nossa fé em Deus geralmente é medida pelo nosso esforço por Ele. Da mesma forma, se você tiver alguma objeção, mesmo que pequena, com relação ao seu pecado, você jamais o vencerá. Esse é o grande perigo dos pequenos pecados. Eles não parecem pecados e por isso nunca os vencemos. Vamos supor que seu pequeno pecado é o fato de você chegar atrasado no culto. Você não lembra de um versículo que fala sobre isso bem especificamente. E por conta disso, você simplesmente não se importa. Não se esforça para chegar no horário do culto. Aí vem alguém e te ensina, utilizando o exemplo de Moisés, onde Deus lhe fala dentro da sarça ardente. Não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Moisés, por reverência a Deus, não podia nem sequer estar de sandálias. Deus hoje está aguardando o nosso culto com reverência. Será que é muito chegarmos no horário e darmos um bom testemunho? Se ao ouvir isso você disser, mas a presença de Deus ali era muito superior ao que sentimos na igreja. A partir desse momento você começa a encontrar desculpas para facilitar para a sua carne e continuar atrasando nos cultos, ao invés de dificultar para ela. A partir do momento que não está claro na sua mente que aquilo que você faz é pecado, você vai tender a nunca vencer seu pecado, pois sempre haverá uma boa desculpa. Tem certeza que o que você está fazendo é pecado? Será que o que você faz realmente desagrada a Deus? Só tem um jeito de saber. Estude a palavra especificamente sobre esse assunto. Talvez chegar atrasado ao culto não seja seu caso. Talvez esteja em dúvida sobre ouvir música secular. Já estudou sobre isso? Se não estudou, eu vou dar algumas dicas práticas. Primeiro, pesquise na Bíblia. A base da sua fé precisa ser a palavra de Deus. Segundo, pergunte para irmãos mais experientes. Pergunte sobre o assunto para pessoas mais maduras na fé. Cuidado com conselhos dos jovens, que você considera ser cristãos apenas porque toca instrumento ou canta. Prefira os irmãos maduros na fé. 3. Pesquise na internet. Tem alguns vídeos no meu canal e no meu blog sobre alguns pecados específicos. Pesquise aqui ou pesquise em outros lugares da internet um pouco mais sobre o assunto. 4. Escute opiniões contrárias. Não há problema ouvir alguém que pense diferente. Eu até recomendo, porque pode ser que caia no engano daquelas pessoas que só querem escutar pessoas que falam o que elas querem ouvir. É fácil, por exemplo, para um calvinista ser calvinista, já que nasceu em igreja calvinista. Da mesma forma acontece com os arminianos. Em outras palavras, você não pensará diferente se ouvir apenas uma única opinião. 5. Leia a Bíblia contra você. Essa é uma famosa frase de Jonathan Edwards. Ela quer dizer simplesmente que tudo que geralmente mais agrada a nossa carne está errado. Lembre-se que o que agradaria o corpo de Cristo na tentação do deserto era ter um pão para comer, e não citar versículos. Sobre o exemplo que citei das músicas seculares, reconheço que neste caso, o que mais nos agradaria é poder ouvir música secular. Mas nesse caso em específico, não tenho base para dizer que isso seria pecado. Davi compôs uma música quando o seu amigo Jonathan e o rei Saul morreram, no segundo livro de Samuel, capítulo 1. Não era uma música para a glória de Deus. O motivo era bem secular. Não há restrições a isso na Torá e nem repreensões de profetas ao rei por ter feito isso. De qualquer forma, sempre recomendo a todos que conheço, principalmente aos mais novos, que são mais descontrolados, que evite as músicas seculares ao máximo, pois elas poderão levá-lo às músicas mundanas, e essas o cristão não pode ouvir. Como vencer meu pequeno pecado? Ande com quem te repreende. Voltando ao exemplo de chegar atrasado nos cultos, se tem alguma coisa que nos faz corrigir isso, é alguém chamando nossa atenção na igreja. Isso ocorreu comigo quando eu era mais novo. Eu era responsável pelo data show e por conta disso precisava chegar mais cedo, porém estava atrasando em quase todo o culto. A partir do momento que meu pastor me chamou a atenção, isso parou de acontecer. Às vezes, não tem jeito. Precisamos de alguém chamando nossa atenção, de preferência que insista se formos teimosos. Isso também me ocorreu quando eu era criança e falava muito palavrão. Bom pra mim que eu tinha uma mãe que sempre brigava quando falava algo assim. Mas já pensou se ela não se importasse? Aí dificultaria eu abandonar esse pecado. Uma pergunta: podemos ter amigos não cristãos? Bom, não é que você não possa ter amigos não cristãos. O que você não pode é fazer certos tipos de alianças ou amizades onde você se coloca em desvantagem no que se refere a manter sua fé e conduta. Se eu tenho uma amizade feminina onde a moça fuma um cigarro, dificilmente eu vou sentir vontade de fumar também.
Agora, se ela está sempre com uma roupa indecente, quase nua, aí já é uma amizade impossível de se manter. Mas voltando ao assunto dos pecadinhos, um dos problemas de você ter amizades como não cristãos é que eles não vão corrigir seus pequenos pecados. Pode ser que um ímpio até brigue com você por cair em adultério com outra mulher, o que é um pecado grande aos olhos dele. Mas dificilmente ele vai dizer alguma coisa se te ver olhando alguma mulher mal vestida na rua, o que é um pecado pequeno aos olhos dele. O erro de muitos, principalmente jovens, é o de fazer amizade apenas com não cristãos. Isso geralmente mostra que eles também não são cristãos, já que não se assemelham em nada com o povo de Deus. Se você é jovem, anda com uma galera que te vê cometer pequenos erros, o mais provável é que o pessoal pode até elogiar você por isso. E isso nunca o levará a se arrepender e largar o pecado antes que realmente e piore as coisas. Cerque-se de quem não te deixa pecar. A melhor forma de vencer tais erros é se cercando de quem possa chamar sua atenção. Você que é jovem, evite andar apenas com os jovens da igreja. Por mais que se esforcem na igreja, eles são inexperientes. Os mais velhos são os que provavelmente mais se esforçam para vencer pecados como este. Lembre-se que o jovem Josué andava com o velho Moisés. O jovem Timóteo andava com o velho Paulo. O jovem Eliseu andava com o velho Elias. A jovem Ruth andava com a velha Noemi. A jovem Esther andava com o velho Mardoqueu. Se esses jovens faziam questão de andar com pessoas mais experientes e foram bem-sucedidos, por que vamos seguir a ideia mundana de que jovens só andam com jovens? Eles não corrigirão nossos pequenos erros. Eles nos verão errar e, quem sabe, farão igual. Se quiser realmente vencer qualquer pecado aparentemente menor, ande com quem você sabe que o repreenderá. Como vencer meu pequeno pecado? Vigie. 1 Pedro 5, verso 8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O que é vigiar segundo a Bíblia? Vigiar é tomar cuidado e estar atento para que as tentações não te façam pecar contra Deus. É ser zeloso no que diz respeito à santificação. É cuidar ao máximo para não cair nas armadilhas do diabo. Um sério problema que o cristão possui é subestimar o poder do inimigo. Por mais poderoso que Deus seja, nós não somos poderosos. E precisamos de cautela no nosso dia a dia. O diabo costuma ser mais bem-sucedido em seus ataques quando utiliza de coisas agradáveis e inofensivas, ou seja, os pequenos pecados. Lembra da história de José e a mulher de Potifar? Há quem pense que a primeira tentação na vida de José foi quando a mulher de Potifar quis levá-lo para a cama. Estão enganados. Isso prova que as pessoas não estão atentas o suficiente para vencer seus pecados aparentemente inofensivos, já que não compreenderam a vida desse herói da fé. Antes dessa tentação sexual, José teve a tentação que todo jovem tem, que é não obedecer seus pais. Jacó pedia que ele fosse ver os seus irmãos, mesmo que estes o odiassem. Ali está a primeira tentação. Era mais fácil ele ser rebelde como seus irmãos. Foi tentado a ser igual a todo mundo. O que acontece é que não obedecer aos pais hoje em dia é um pequeno pecado. Mas é válido ressaltar que um pecado é pequeno ou grande na cabeça de quem vê. A opinião que importa é sempre a de Deus. Obedecendo e sendo fiel a seu pai Jacó, José obedeceu e foi fiel a Potifar. O pequeno pecado lá atrás foi vencido, porque ele vigiou e se atentou em fazer tudo o que lhe foi pedido. Isso lhe ajudou a vencer uma grande tentação mais para frente. A maioria das pessoas da juventude não são obedientes aos seus pais, e isso reflete em seu relacionamento com Deus. Até eu mesmo já sofri com isso. É por isso que somos tão infiéis a Deus. Não dá para achar que seremos mais obedientes a um Deus que não vemos do que a nossos pais que vemos. Se você não vigiar, os pecados, mesmo que aparentemente inofensivos, vão contaminar sua mente e coração e você vai cair. Como vigiar na prática? Quer vencer esse pequeno pecado antes que fique grande lá na frente? Vigie, esteja mais atento. Quais lugares você costuma cometer esse pequeno pecado? Evite ir para lá. Qual horário você costuma cometer esse pequeno pecado? Esteja mais ocupado nesse horário. Quais pessoas estão próximas a você quando você peca? Evite essas pessoas. Cuidado com as combinações de dias, lugares e horários. Por exemplo, você me diz: eu costumo ver uma mulher que se veste de forma sensual no ponto de ônibus todo dia de manhã para ir trabalhar. Nesse caso, combinou pessoa, lugar e horário. Não dá para estar lá em outro horário? Ou em outro ponto, que seria outro lugar? O mundo está acabando, você não tem mais tempo a perder com pecados tão tolos como estes. Esteja mais atento. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, pelos cuidados dessa vida, e venha sobre vós, de improviso, aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra.
Vigiai, pois em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas as coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21, 34 ao 36. Resumo final. Siga esses 3 conselhos, que não vejo como você pode errar no que se refere a saber como vencer seu pequeno pecado, que são: se certifique de que o que anda fazendo realmente seja um pecado. Não deixe que a dúvida o leve a arriscar seu futuro, onde os pequenos pecados atrairão os grandes. Ande com quem, ao te ver pecar, tenha o amor e a coragem para te repreender. Não fuja da repreensão. Não seja o escarnecedor. Seja sábio, pois está escrito: não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreenda o sábio, e ele te amará. Provérbios 9, verso 8. Em último lugar, vigie. Fique atento para os lugares que tem ido, os horários e as pessoas com quem tem se relacionado, na vida e no mundo virtual. Não se esqueça, você precisa vencer esses pecados urgentemente, porque essas falhas te levarão a grandes erros lá na frente e vão atrapalhar toda a sua vida. Além disso, esses pecados são suficientes para te condenar, e você sabe que esse mundo não vai durar muito tempo. Sabe que seu último dia pode estar mais próximo do que imagina. Sem contar que, ainda que seu pecado realmente seja pequeno, ele também pode trazer grandes e horríveis consequências. Para finalizar, eu percebi no meu dia a dia, eu mesmo sendo tentado a cair em pequenos pecados, o que me levava a tentar lembrar o que eu mesmo estava ensinando aqui. Por isso, se você é do tipo que é praticante da palavra e não somente ouvinte, eu não espero que tenha captado tão bem essa mensagem quanto teria feito se assistisse esse vídeo pelo menos 2 vezes. Portanto, veja esse vídeo quantas vezes achar que for preciso, pois assim que sair daqui, acredite, você já vai precisar do que aprendeu. Quando temos um grande pecado, geralmente temos vergonha de dizê-lo em público, mas os pequenos geralmente são mais tranquilos de confessarmos. Comenta aqui embaixo qual ou quais seriam os pequenos pecados que você mais comete. Isso pode me ajudar a falar mais sobre eles em específico futuramente. Eu espero que Deus tenha falado com você nesse vídeo. Um forte abraço e até mais.